Olá! A palavra de Deus para nós hoje é: eu sempre te amei. O amor de Deus para comigo e para com você é eterno. É um amor eterno. É um amor para sempre, nos diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 31, verso 3: o Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo: sim, sim, afirmou, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. A palavra de Deus vem nos falar sobre que tipo de amor Deus tem nos amado. E este amor é com amor eterno. Se é eterno, se é para sempre, independente do que eu e você fizemos, por causa de Cristo, o Pai, o nosso Deus, Ele nos olha como virgem, como se não houvesse pecado contra Ele, por causa de Jesus Cristo. O amor que Deus tem para mim e para você é para sempre. A palavra de Deus vem nos falar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu e você não podemos encontrar palavras para explicar. Não podemos encontrar palavras para definir. Não existe palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama com amor eterno e Deus nos deu de presente a vida eterna. E para Ele nos dar este presente, Ele deu algo que é seu, algo que Ele ama, algo que é seu. Ele deu. E como Ele nos amou com amor eterno, e como Ele nos atraiu, diz em Jeremias 31:3, com lealdade, com fidelidade, com ternura, diz algumas traduções. Nos atraiu com a sua bondade. Independente do nosso passado, de quando não tínhamos ainda o conhecimento das suas palavras, de quando ainda vivíamos como um Saulo, como perseguidores, acreditávamos em coisas que achávamos que era verdade, mas ao termos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, hoje vivemos uma vida de arrependimento, de entrega por amor a Jesus Cristo, seguindo as suas palavras e o seu caminho. A palavra de Deus vem nos falar hoje, para mim e para você, que o amor é uma decisão. Deus tomou essa decisão antes de eu e você existir. Deus tomou essa decisão antes pela família que Ele próprio criaria e daria forma à família de Jesus Cristo, seu Filho. A sua própria família. Porque eu e você somos filhos adotivos de Deus. Ele nos criou para sermos os seus filhos por meio de Jesus Cristo. E como Deus amou essa família. Essa família é amada para sempre por Deus. E Ele pagou um preço para o nosso resgate.
para que pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser reconciliados para com eles. Ele não tem desejo na minha condenação e na tua condenação. Essa é uma escolha nossa. Por às vezes ficarmos com os nossos pensamentos endurecidos, com o nosso interior endurecido, de uma tal forma que as palavras de Deus não encontram em nós espaço para fazer uma modelagem, para fazer uma mudança em circuitos neurais, para fazer uma reestrutura, uma reconstrução, uma plasticidade nas informações, na aprendizagem que o nosso cérebro aprendeu na cultura, na família, pelos pais, pelas experiências que o próprio cérebro criou. Mas que as palavras de Deus vêm para nos convencer, para destruir essas fortalezas construídas dentro de nós. Deus, Ele ama tanto eu e você, que Ele deu. E nós nos alegramos com esta palavra, e nós recebemos esta palavra. Mas hoje, a nossa alma madura, estruturada, construída, edificada nas palavras de Deus, não mais na cultura, não mais pelos nossos pais, que muitas vezes não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento das palavras de Deus. Antes, também ensinados na lei, e não na graça, e não no amor. Não que eu e você hoje podemos agir deliberadamente. Não. Não é isso. Não é este pensamento. Eu vou continuar pecando e vou pedir perdão. Não. É entender que você foi amado, que você é amada e é amado sem merecimento. É de graça. É uma decisão. E ao acolhermos estas palavras, ao termos o conhecimento destas palavras, por eu e você sabermos hoje que somos de Deus, a nossa alma madura, edificada, construída na aprendizagem do amor que é de graça, no amor que é sem merecimento, mas que é um presente que Deus decidiu dar a mim e a você, e que para isso Ele abriu mão de algo que pertence a Ele, que é de direito dEle, que Ele ama. Então hoje, a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver é dar às pessoas deste mundo o amor de graça, não o amor por merecimento, a qual elas precisam se comportar da maneira que eu e você acreditamos ser a maneira certa de viver para que eu e você podemos amá-las. Não. O amor que o Pai deu de graça a mim e a você, que hoje habita em mim e você, este amor, ele transborda. Ele transborda para o outro, sem o outro merecer. Sem o outro ainda ter mudado. Quando o outro errou contra mim, contra você. É este amor que eu e você hoje deve transbordar. Mas este amor é de uma alma que hoje reconhece que é tão amada por Deus, que nunca mereceu este amor. Esta alma, ela é capaz de reconhecer que eu preciso do apedrejamento, eu preciso da condenação. Por quê? Porque eu errei para com Deus. Mas como que Ele me amou? Ele me amou de graça. Ele me amou eternamente. Ele me deu de presente a vida eterna. Ele me acolheu em sua família, mesmo sem eu merecer. Ele deu seu Filho unigênito no meu lugar, em sofrimento. Eu fui atraída
pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua lealdade. Não porque eu era fiel a Ele, não porque eu fiz tudo para merecer o amor dele, mas porque Ele tomou uma decisão pela sua família. Ele decidiu salvar a sua família. E nesse plano de salvação, Ele teve que abrir mão de algo. E hoje nós reconhecemos. E hoje esse amor nos constrange porque entendemos o quanto miseráveis nós somos, o quanto somos uns vermes. Mas que Ele amou de uma tal maneira que enviou Jesus, não nos deixa só. Ele nos deu o Espírito Santo dele para habitar em nós. Ele não só deu o Espírito Santo, como Ele tem nos protegido, como Ele tem nos guardado, como Ele tem nos dado vários outros presentes materiais nesse mundo, mas o amor que o Pai deu a mim e você, e precisamos entender, é uma vida que é eterna. Porque este mundo, ele será destruído. Porque este mundo, ele é passageiro. A nossa vida, o nosso organismo humano, ele tem um prazo para existir neste mundo. Mas a vida a qual Jesus morreu, para que eu e você para que eu e você tenha para sempre, é a vida eterna. É por isso que o adversário, aquele que quer condenar a nossa alma, mas não tem permissão para tocar na nossa alma, mas tem usado as circunstâncias externas, as pessoas externas, para quê? Para tirar eu e você da posição, para enfraquecer a nossa fé em Jesus Cristo, para que eu e você saiamos da porta a qual estamos esperando o nosso noivo, da porta. Ele quer que eu e você saia da porta. Mas se eu e você entendermos na nossa alma que, inclusive nós um dia, recebemos palavras de maldição, trouxermos a ira de Deus para a nossa vida, quando foi isso, Lilian? Quando eu e você ferimos o próximo, matamos o próximo, as pessoas a qual Deus ama. E Ele trouxe para nós a nossa colheita. Ele trouxe para nós aquilo que estávamos atraindo para nós mesmos. Porque tudo que Deus nos orienta na sua palavra, já que eu e você somos limitados e não podemos andar pelo nosso organismo humano, porque ele só pensa em si mesmo, ele só trabalha para si mesmo, ele não trabalha, ele não coopera para Deus. Trazendo uma clareza para esta palavra, dependendo do órgão que você tocar, você está estimulando ele a sentir prazer. E ele vai para o prazer. Mas porque eu e você, hoje, tememos a Deus, fugimos. Porque a palavra é fugir. A palavra não é ficar. A palavra não diz que esse organismo é forte, não. Ele trabalha para ele. Ele só quer o bem para ele. Ele quer o prazer para ele. Ele pode se viciar num prazer ilícito, num prazer imoral, mas ele não foi feito para a corrupção. Mas porque tememos a Deus, fugimos. José não ficou lá de conversinha com a mulher de Potifar. Ele fugiu, ele saiu. Afinal, ela estava seduzindo um organismo humano, uma natureza que em si já é caída, é corrupta. Uma natureza que é assim, que não vai pensar na consequência. Ela vai sentir o prazer e pronto. Mas depois essa própria natureza vai te condenar em seus pensamentos. Vai manter você preso na culpa, no medo. Mas Jesus Cristo, por estarmos com o nosso coração quebrantado, Ele tem nos consolado, tem nos dado uma outra veste santa, mas não podemos sujar estas vestes. Então Deus nos ensina
Ele próprio nos ensinou. E qual é o nosso papel como filhos e filhas de Deus? É muito bom sermos adotados e fazermos parte dessa família, mas a nossa alma precisa entender que há um batismo para ela, e o batismo é a crucificação da carne, e o batismo é o sofrimento da carne, e o batismo é vivermos para o Espírito Santo de Deus, para realizar a obra do nosso Pai, para fazer a vontade do nosso Pai. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar nas palavras de Deus. Ele não fala de si mesmo. Eu e você não fala de nós mesmos. Então, o nosso adversário tenta nos distrair com aquilo a qual estamos afeiçoados, com aquilo que estamos apegados. Há uma pressão psicológica, há uma pressão psicológica de Dalila, do mundo, sobre mim e sobre você. Mas nós temos que sair do colo de Dalila, do apego de Dalila. Por quê? Porque o mundo quer nos destruir. Porque a palavra diz: o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. O mundo está em submissão à autoridade do diabo. É o mundo que traz o sofrimento, que traz o aborrecimento, que traz, como vimos no vídeo anterior, que traz o sofrimento, a dor, as aflições. É no mundo que tereis aflições, não é no céu. Nós temos um adversário que está condenado. E nós temos aquele que o venceu. Eu e você somos a resistência e nós não temos poder. Se falarmos com o nosso organismo humano e não estivermos debaixo da graça, da proteção de Jesus Cristo, Ele é mais forte do que nós. Nós que estamos em Cristo, estamos em submissão a Deus, e não em submissão ao mundo, ao poder do diabo. Estamos em submissão a Deus, e os pensamentos de Deus não é igual ao pensamento deste mundo. Uma pessoa que entendeu que o amor de Deus é de graça, que não é por merecimento, fica na cruz pela sua família, fica na cruz por aqueles que ama, porque entende: eu, de mim mesma, Lilian, não posso salvar. Não posso salvar aqueles que estão para comigo. Eu não posso salvar aqueles das decisões que eles tomaram fazer. De me crucificar, de me levar ao sinédrio, de me levar aos romanos, de falarem contra mim, de me apedrejarem. Mas eu, Lilian, posso resistir, ficando na posição, esperando que o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que ama as pessoas, aquele que é testemunha daquilo que está fazendo as pessoas, venha em julgamento e em minha defesa, e em mim não encontre culpa, e me tire da cruz. Deus permite que nós passemos por sofrimento por um tempo, porque o sofrimento que Deus, o nosso Pai, nos permite passar, Ele traz resultados de salvação. Jesus estava ali na crucificação e uma alma para a glória de Deus foi salva. Uma alma para a glória de Deus foi salva, foi adotada na família de Deus, entrou na casa de Deus, saiu da condenação eterna. Aleluia. Porque Jesus ficou ali naquele processo, a sua família, a família que o próprio Deus criou e deu forma para ele, a família a qual o adversário quer a condenação eterna. Jesus se posicionou em resistência, em obediência ao Pai. O mundo precisa ver o seu amor para com Deus, o seu Pai. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse que eu amo o Pai. Jesus não disse que eu amo as pessoas. Eu amo o Pai e por isso eu obedeço. É por isso que no mandamento eu e você tem que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso interior, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, com a nossa alma, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com o nosso raciocínio. Por isso que devemos amar primeiro a Deus em primeiro lugar, depois a nós mesmos, para assim amarmos o próximo. Sem amarmos a Deus,
E como a gente ama uma pessoa sem passar tempo com ela, sem estar próximo dela, sem ter um relacionamento com ela? O seu cérebro, ele só vai se apegar às palavras de Deus quando você passar tempo com ele, conversando, orando, jejuando. É tempo mesmo, é tempo de qualidade, é parar tudo, é ir ficar com ele, é dizer para ele: eu não entendo nada, eu sou limitada até hoje. Você pode estar indo para a igreja todo santo domingo e viver apenas da sua aprendizagem da vida, da maneira de viver dos seus pais, da aprendizagem, da maneira de viver das pessoas que estão no ambiente que você, da maneira de viver que seus amigos te induzem e te influenciam, de Dalila do mundo sobre a tua vida. Mas a partir do momento que nós lemos e cremos nessa palavra, e se você quer nessa palavra, você não vai amar essas pessoas porque elas merecem. Porque enquanto elas estão fazendo essas obras, as obras do diabo, porque a obra de matar, a obra de fofocar, a obra imoral, a obra de trair, isso tudo não é de Deus. Os frutos do Espírito é bondade, é amor. Então eu e você, cheios do Espírito, as palavras de Jesus habitando em nós, ele foi muito claro. Se você já tem na sua alma: eu sou o filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, você não fala mais de si mesma. Você pensa antes de agir, porque você vai agir de acordo com o coração de Deus. Você vai pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Eu tenho aqui no meu mural um versículo que não estava. 1 Samuel 2:35 vem falar a mim e a você. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Deus quer levantar eu e você como os seus filhos, que já cremos nessa palavra, que a nossa alma já foi construída nesta aprendizagem, edificada nesta aprendizagem, que é as palavras de Deus. Então nós agimos porque o amamos, porque entendemos o quanto estávamos perdidos e condenados. E isso só acontece pelo desapego a Dalila, pelo desapego ao mundo. Quando você entende que o material não é importante, que provar ao mundo que você é importante, que você merece atenção, buscar isso de Dalila leva você a ficar nas mãos dos seus inimigos. Mas quando nós entendemos que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir não é de acordo com o mundo, mas é de acordo com o coração e os pensamentos de Deus e aquilo que Ele nos entregou. Ele quer que eu e você creia e Ele quer que eu e você dê, porque é no nome de Jesus que o filho vai ser salvo, que o marido vai ser salvo, que o casamento vai ser restaurado. Não é brigando na justiça, não é com ódio, com rancor contra esta pessoa que está contra uma fortaleza, dizendo: eu vou me separar. É uma decisão. O filho pródigo quis os seus bens e quis ir embora. E esta palavra que o Pai me traz aqui para dizer para você, você pode estar pensando agora na sua alma: é muito fácil falar. É verdade, é muito fácil falar. Mas eu vivi essas palavras. Eu executei esse tipo de amor. Um amor sem merecimento. Um amor mesmo tendo passado por várias situações difíceis. Porque nesta época o Pai trabalhou o amor que Ele me deu a mim. Então, em Isaías 53, você vê que Jesus não merecia nada do que Ele estava carregando. E um filho de Deus, quando entende que não merece o amor de Deus, ele não tem cara. Não sei se cabe essa palavra. Ele tem vergonha na cara de dizer para Deus: por que eu estou sofrendo? Eu não mereço que esta pessoa faça isso comigo. Você tem que entender que o seu organismo, o cérebro, vai querer dizer que é esta pessoa.
mas é quem está por trás destas pessoas. Mentes malignas sendo influenciadas por espíritos malignos nas regiões celestiais. Mentes que estão sendo influenciadas por espíritos malignos. São mentes espirituais malignas, mentes espirituais do mal, mentes espirituais que querem causar dor, que querem causar sofrimento, que querem causar confusão, que querem causar feridas nos próximos. E eu e você somos o que? A resistência. Brigando? Não! Se querem te apedrejar e você sabe como que Jesus falou, eu estou enviando vocês enviando no meio de lobo. Sejam prudentes. Então vocês já sabem que querem te apedrejar. Já sabem que as pessoas desse ambiente querem o teu mal. Então você não vai temporariamente neste ambiente. Você sai de fininho. Isso é prudência. Não precisam ver você saindo, não precisa sentar na mesa que vão querer te apedrejar, que vão querer abrir a boca para falar os pensamentos de uma mente maligna, de uma mente que está sobre influências de espírito maligna. E quem hoje está sobre a influência da tua mente? O Espírito Santo de Deus, que fala as palavras de Deus. Por isso que o justo, aquele que é justo por causa de Cristo, fala as palavras que são água viva. Fala as palavras que produz salvação e que não produz morte. Se Jesus disse para os discípulos, eu não vim matar a alma dos homens. Eu e você também não. Você é a resistência que permanece firme. Por quê? Porque vai existir o dia mau. A palavra está dizendo, vai resistir o dia mau. E o dia mau existe uma luta até o final. Ficar firme. Jesus ficou firme na cruz. Jesus não saiu da cruz. Jesus não retrocedeu. Ele orou antes. Mas ele tinha que fazer a vontade do Pai. O organismo dele estava sofrendo. O seu emocional estava ali, pedindo. Pai, é possível? Tem outra maneira? Traduzindo uma linguagem aberta para eu e você entender. Quem quer passar por uma traição? Quem quer ser colocado no meio de pessoas para que essas pessoas abram suas mentes que estão com pensamentos contaminados, pensamentos malignos, pensamentos do mal, pensamentos de dor, pensamentos que causam dor, pensamentos que causam aborrecimento, pensamentos que causam sofrimento, e isso mesmo, e vai metralhar. Quem quer ficar? Quem quer ficar? Jesus, ele foi ferido totalmente no seu corpo. Colocaram uma cruz, olha que pressão psicológica no seu organismo. Por quê? Porque o organismo, ele age para si mesmo. Então imagina uma cruz de espinho na tua cabeça. O que o organismo está gritando? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, desce daí, para com isso. Pede pro teu pai te salvar. Tu não é filho de Deus, sai dessa posição. O organismo tá lá, É uma guerra. A pior guerra é a guerra interna. Porque você tem que controlar a si mesmo, você tem que colocar esse organismo em submissão ao Espírito Santo de Deus, que revela a mim e a você qual é a vontade de Deus nesta situação. Eu já obedeci uma palavra guiada pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo falou comigo através das palavras? Ele usou a passagem de Pedro em uma situação a qual eu já havia feito tudo. O Pai me guiou a voltar para esta situação. Uma situação que tinha me frustrado. Uma situação que eu já tinha dado o todo de mim. Já tinha colocado todo o meu esforço humano. Mas que Jesus foi lá comigo. E hoje eu vivo os resultados desta obediência. A colheita, aonde eu não tinha nada que me impulsionasse a voltar para o mesmo lugar. Mas porque Jesus falou... Porque o Pai disse e eu criei na palavra. Quando você crê, você se movimenta em cima da palavra. E enquanto você não está no local certo, nada muda. O barco teve que voltar para o lugar da frustração.
Os peixes não ficou pulando de lá para motivar o barco a voltar, não. Foi quando ele lançou as redes. Ele lançou a rede, porque tem algumas versões que falam as redes e tem versões como a King James mesmo que fala a rede. Mas a palavra de Jesus foi lançar as redes. E uma versão diz rede e a outra as redes. Então, em uma versão diz que ele lançou, o que dá para entender é que ele lançou uma rede. Ele não lançou todas, não é? Então, ele não deu ali tudo de si. Se trouxermos esta palavra para um entendimento nosso, para a nossa mente. Eu tive que voltar, então eu estou te falando que eu realmente, e é isto é que é guiado, mas como? Eu vejo hoje pessoas que estão ao meu redor, e é algo que eu já compreendi, eu tenho que falar o que Deus manda, não é o meu trabalho convencer. Aquela pessoa, se decidir não seguir a orientação de Deus, que é o bem para aquela pessoa, se a pessoa está entendendo que não é para o bem, que nada a ver, lá na frente vai perceber que seguiu o caminho errado e vai colher os frutos, o cativeiro das suas escolhas. E se aí se arrepender, e se aí se voltar de todo o coração para Deus, vai o encontrar. Não é a minha obrigação convencer as pessoas, mas falar, porém falar a verdade te joga dentro de um poço. E muitos não falam isso dentro do nosso meio cristão. Por quê? Por quê? E sim, Jesus falou, as obras que vocês estão realizando é obras do diabo. O pai de vocês não é Deus. Porque Deus não quer matar as pessoas. Ele quer que a gente haja como ele tem agido comigo e com você. E porque a gente fica na cruz. E porque a gente permanece um tempo ali. Porque Jesus permaneceu um tempo na cruz. Depois ele foi para um túmulo. Veja, ele ficou. E por isso eu e você vivemos os resultados. Mas o pensamento de Dalila é: saia do sofrimento. Você merece ser feliz. Uma empresa, mesmo desmontada, ela pode ter os resultados tão esperados, o fim que espera. Mas essa empresa, este casamento, estes filhos, só terá o fim que você espera quando eu e você permanecemos em oração. Permanecemos, mesmo que estejamos sendo assolados e golpeados em nosso organismo humano e que ele esteja dizendo: não vai dar certo, sai daí, tu merece ser feliz, tu é linda, tu é lindo, tu merece coisa melhor. Deus sabe o que é melhor para eu e você. O cérebro, ele não sabe. Ele trabalha para si mesmo. Ele não quer o sofrimento. Ele não quer a pressão. Ele não quer. Então a palavra diz para mim e para você que o mal, ele vem. A situação difícil, ele vem. E o que é o mal? O sofrimento, a dor, o aborrecimento, a confusão pode vir até você. Mas a palavra de Deus que lemos no jornal passado e que o Espírito Santo está trazendo de novo para mim e para você, fala o seguinte. Ele diz em Efésios 6:12: porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando o mal chega, quando a situação difícil chega. Havendo feito tudo, Jesus fez tudo o que era possível. Ficar firmes. Ficai firmes e aguardai a salvação de Deus, diz o Senhor. Então a palavra diz assim, para mim e para você, Romanos 6:23, que o presente que Deus deu para mim e para você é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus te amou com amor eterno, esse amor é para sempre.
Este amor de Deus é para sempre. É sempre o amor que Deus, Ele tem te amado. É um amor eterno, é para sempre. Ele quer você ao seu lado. Então, o dom de Deus é a vida eterna. O presente, você pode estar esperando muitos presentes aqui nesse mundo, mas são presentes que ficam nesse mundo, são situações que ficam nesse mundo, mas o presente maior que eu e você recebemos é a vida eterna. E o presente maior que você pode dar aos seus filhos, pode estar preocupado com a carreira, com os pensamentos cheios de aflições, tentando ter estratégias para que seus filhos se deem bem nesse mundo. Mas se confiares no Senhor, se entregares o futuro dos teus filhos ao Senhor e confiares que Deus tem um propósito para com a vida deles e não dares lugar à ansiedade, à preocupação, à perturbação destes pensamentos, mas confiares e teres a certeza que o maior presente que você pode dar para aqueles que estão ao teu redor em relacionamento, ao Pedro que pode estar dizendo que não te conhece, o maior presente que você pode dar é a vida eterna. Eu não sei quem dos seus irmãos me traz o Espírito Santo, que sentou na mesa com você, que estava caminhando com você e que hoje pode estar dizendo que não conhece você. Mas o próprio Jesus terá um encontro com ele. O próprio Jesus terá um encontro com ele. E o interior desta pessoa irá mudar para a glória de Deus. Irá se arrepender das palavras que falou contra você, nos diz o Senhor. Então o presente, o dom que Deus tem dado para mim e para você é a vida eterna. E este é o maior presente que eu e você podemos dar para as pessoas que amamos, para as pessoas que estão próximo a nós. Eu e você não temos como saber se a pessoa vai mudar a maneira de viver. Mas nós podemos escolher dar o amor, dar o perdão, dar a misericórdia, os frutos do Espírito. Aquilo que Deus tem dado para mim e para você. Porque Ele não nos condenou, mas nos amou com um amor eterno. Nos deu de presente a vida eterna. E para isso Ele abriu mão de algo. Você pode abrir mão da razão, mão do seu eu, mão de várias coisas que possa ser difícil para você. Só é bom receber, né? Mas trabalhe na sua alma a dar. Porque dar faz um bem tão grande. Melhor é dar realmente. Dê presentes, dê amor. Saia da sua casa estrategicamente olhando para os lados, sendo guiado pelo Espírito Santo. Que as palavras de Deus na tua boca possa trazer esperança para a vida das almas que estão morrendo. Que as palavras de Deus possam saciar a escassez que o mundo terá daqui a alguns tempos, nos diz o Senhor. Como José, posicionado como governador ali do Egito, abaixo de quem? De Faraó, daquele homem que tinha um título. Mas José estava ali para saciar a sede de todos que iam ao Egito buscar alimento. E eu e você temos o alimento que pode saciar a alma das pessoas. E eu te falo, não é o material. Pode ganhar hoje na Mega Sena e você acreditar que sua vida toda vai mudar. Não muda. Porque primeiro é o interior. O interior tem que mudar. Tem que haver contentamento, alegria, mesmo sem as circunstâncias não mudar. Sabe por quê? Porque se você depender das circunstâncias externas, se você depender das circunstâncias externas que o mundo jaz do maligno, você nunca estará bem e estará matando o seu próprio corpo. Mas quando você estiver bem interiormente, quando você estiver saudável interiormente, independente do que vai mudar externo, mesmo que abale o seu corpo, porque abala, você não tem como dizer, eu não vou sentir raiva. Eu não vou sentir medo, porque isso é uma programação que existe no sistema, mas isso não irá mais te dominar. E quem vai te dominar? O Espírito Santo de Deus, te guiando nas palavras de Deus, te orientando nas palavras de Deus, te conduzindo nas palavras de Deus. Às vezes, o externo está nos dando vários sinais
para nós não sairmos de casa, mas nós insistentemente sairmos. Aí quando chega ali na frente, acontece algo. Mas Deus estava tentando te conduzir. Deus estava tentando te avisar. Mas nós somos teimosos, porque seguimos aquilo que o nosso organismo físico tem gerado. Mas que de hoje em diante seja guiado pelas palavras de Deus. Para encerrarmos, lá em João 6:43, vem nos falar. João 6:43 vem nos falar. Portanto, Jesus respondendo, disse-lhes, João 6:43-45, disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Os processos de Deus está nos ensinando e nos dando um novo interior, um coração de carne, um coração flexível, um coração quebrantado nos pensamentos, pensamentos humildes e não arrogantes, porque os arrogantes Deus resiste a eles. Então Deus tem nos dado esse coração todo quebrantado nos pensamentos, que não pensa elevado de si mesmo, que reconhece o quanto é fraco, o quanto é vulnerável, o quanto esse organismo tenta nos dominar. Então Deus tem nos dado esse novo coração, esse coração de carne quebrantado. Deus tem nos dado o interior, tem limpado as impurezas de dentro de nós. Deus tem nos dado uma nova mente, um novo espírito. Não somos conduzidos pelo espírito do mal, pelo espírito maligno, que causam dor e sofrimento nas pessoas. Essa mente não pertence a nós, mas a nova mente que Deus nos deu, a mente de Jesus. E Ele colocou em nós o seu Santo Espírito, no corpo que foi feito para a morada do Espírito Santo de Deus, que está nesse mundo para realizar a obra do Pai. Ele não fala de si mesmo, Ele vai te guiar nas palavras de Deus, Ele vai falar com você através das palavras de Deus. Dê manutenção ao templo, leve as palavras de Deus para dentro do seu interior. Construa essa casa, esse cérebro, as memórias dentro dele, esses circuitos neurais com as palavras de Deus. É as palavras de Deus que tem que estar dentro de mim e de você. Quem é que atrai as pessoas? É Deus. Quem é que atrai as pessoas? É Deus. É Deus que atrai as pessoas, que leva essas pessoas para Jesus. E Ele está aqui para usar eu e você. Como que Deus vai ser conhecido na nossa vida? Através do amor que damos às pessoas, mesmo sem elas merecer. A bondade, a misericórdia, o perdão. E isso não é algo da carne, não é algo humano. O humano de si, ele vai querer entregar a raiva, ele vai querer ficar sem falar. Temos que agir e ser orientados prudentemente para circularmos neste mundo pelas palavras de Deus. O Espírito Santo nos guiando nesta situação. E aí, mesmo que o nosso organismo não sinta vontade, nós tomamos uma decisão de perdoar e de apagar o que fizeram conosco e decidir não lembrar. Porque se você ficar lembrando daquilo que as pessoas fizeram, você mantém essa memória dentro de você. Essa memória não vai sumir logo assim. Com o tempo, por você não visitar, por você não lembrar, por você não fortalecer mais essa memória, essas emoções, o próprio sistema vai fazer uma eliminação dessa memória. Para ter mais consciência dessa palavra, você não lembra de tudo que você fez na sua vida. Aquilo é porque o organismo nosso,
Por exemplo, você vai fazer uma viagem maravilhosa, vai para Disney. Foi criada essa aprendizagem em nós, criado esse desejo na alma de ir para Disney. É ilícito? Não. Eu tenho o desejo de ir ainda, mas não é algo que eu procuro, que eu não detenho meu tempo, que eu não gasto esforço, que eu não fico trabalhando para conseguir ir para esse lugar. É algo que, se Deus quiser me dar este presente nesse mundo e me abençoar, ok, mas também, se não der, eu estou feliz, eu estou contente com a vida que eu levo em Cristo, com tudo que Ele tem me abençoado, porque eu entendo que isto é um desejo dessas coisas, de conhecer, e entendo que isto foi uma aprendizagem no meu cérebro, por isso que eu quero ir. É uma aprendizagem, é um desejo interno colocado em mim, construído em mim, pelo aquele tanto de desenho que a gente assistiu quando era pequenininho. Entendeu? Então eu sei que isto é uma dopamina passageira. Se eu for, eu vou receber ali um momento de prazer, uma dopamina. Mas a minha felicidade, a minha alegria não pode estar na dopamina. A alegria nossa está no contentamento. É aí que vem a alegria. Na pirâmide da psicologia, o contentamento, a alegria vem com a gratidão, com o contentamento. Porque a dopamina, a gente não vive toda hora comendo tudo que a gente gosta, indo nos ambientes que a gente gosta. Se a gente viver de dopamina, se a gente viver só de prazer, a gente não vive só de prazer. Então, é algo que o Espírito Santo trabalhou comigo há muitos anos atrás, quando eu fiz uma oração sincera, porque Deus deseja a verdade, você não esconde a verdade de Deus. Eu já tinha a prática de passar tempo com o nosso Pai, eu já lia a palavra, eu já procurava praticar a palavra, e aí eu falei para ele que eu queria sentir a alegria verdadeira, a alegria no Senhor, a alegria no Senhor. E aí ele revelou para mim através do Espírito Santo, e eu acolhi essa palavra. Ele disse: porque você está esperando que as circunstâncias mudem para você se sentir bem. E aí ele me ensinou a alegria no Senhor. Foi uma época que, quando eu pedi para ele me ajudar a ter alegria no Senhor, as coisas piorou. As coisas que eu falo externa. E aí foi quando a minha alma realmente se alegrou no Senhor. Se alegrou de verdade. O negócio estava pior do que sempre esteve. E eu estava bem. Eu estava bem no meu interior. Eu estava contente. Eu estava feliz. Como que alguém vive isso? Isso aqui, irmão. Palavra. Ler palavra e crer na palavra. E aquele momento ali, que são coisas muito particulares minha com Deus, de você viver com Ele, passar tempo com Ele. Então, o meu anseio mesmo, quando fui trabalhar nesta época, anos atrás, eu já me acordava pensando, vou ficar com ele, porque era o meu maior prazer. O meu dia era completamente diferente. Ele que estava lutando as guerras por mim, eu já entendia isso. Eu não tinha como humanamente fazer nada, a não ser fazer o que ele me pedia para fazer. Continuar não deixando que as coisas externas contaminasse o meu interior e mudassem a minha essência, a estrutura da alma que ele mesmo criou em mim. Qual era a estrutura? Que, independente das circunstâncias e do que estavam fazendo, eu sou filha de Deus. Eu tenho que dar amor, eu tenho que perdoar, e perdoar imediatamente, mesmo que a pessoa erre de novo. Eu tenho que perdoar. Perdoar é uma decisão que vai fazer bem a mim. Deus falou: eu perdoo por amor a mim as tuas transgressões. Eu perdoo por amor a mim. Então eu entendia essa questão de, mesmo que, porque às vezes a gente acredita que vai perdoar e que no outro dia o cérebro não vai lembrar. Ele vai lembrar. É eu e você que decide não lembrar, vai pensar em outra coisa. E Deus traz uma oportunidade de nós fazermos o bem para a própria família que um dia nos fez o mal. Para as pessoas que estavam próximos a nós. O bem, ele cura. Quando os irmãos de José estão ali, ele está fazendo o bem, José está sendo curado.
Porque o bem, o amor, são os frutos do Espírito e é o que está dentro de mim e você. E essas casas que antes que fizeram algo com você estavam realizando obras de espíritos malignos. Eram mentes malignas. Entende? E quando nós entendemos isso, independente do que as pessoas fazem, fala sobre quem elas estão decidindo seguir. Mas não podem mudar quem eu e você somos. E nós não podemos deixar de ter esse noticiário diário. Porque o noticiário do diabo, o jornal das notícias ruins, vai fazer o teu amor esfriar, o teu amor desfalecer. Por quê? Por causa da maldade. Proteja o coração, coloque ele no lugar de confinamento, de prisão. Não traga para a exposição dos seus olhos e a inclinação dos seus ouvidos qualquer coisa. A palavra diz que o que deve estar diante dos nossos olhos é as palavras de Deus e os nossos ouvidos inclinados às palavras de Deus. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Então, de hoje em diante, passe a ter nos seus olhos as palavras de Deus e os ouvidos inclinados às palavras de Deus. E você vai viver a recompensa de seguir a orientação do seu Pai, que é Deus, que te criou, que te deu forma e que te enviou a este mundo. Te enviou como seu filho para que você, por meio de você, as pessoas conheçam seus outros irmãos. A salvação, a libertação, a família a qual eles pertencem. Esta família é de Deus. E por meio de Jesus Cristo, eles têm um direito à vida eterna, que é o presente que Deus deu para mim e para você. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, nós te agradecemos por estas palavras. Continua conosco. Guia-nos, Espírito Santo de Deus. E movimenta, Pai, os meus irmãos que são a tua família. A família de Jesus Cristo. Que tu deu para Ele. Para que eles possam estar unidos no teu Espírito com as tuas palavras. E não sejam mais guiados neste mundo, em 2025, pelo seu organismo humano, pela aprendizagem humana, pela aprendizagem do mundo, mas que eles sejam guiados de hoje em diante, a cada minuto e a cada instante, pelas tuas palavras, que eles creiam, que eles esperem, que eles criem expectativas nas tuas palavras, em nome de Jesus. Amém.